quero louvar a Deus por esta manhã tão especial no reino de Deus, e louvar a Deus pela vida do apóstolo Marcelo, meu xará de sobrenome, apóstolo Marcelo Ferreira, apóstolo Wilson, que organizaram esta terceira edição da Escola de Guerra. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, voltando aqui a Cedro e revendo alguns irmãos que já conhecemos das nossas caminhadas, conhecendo outros, o apóstolo Ricardo, satisfação. Eu estou muito feliz de poder estar dando início às palestras do dia de hoje. Com certeza, este dia está recheado da bênção de Deus. Com certeza, seremos muito ministrados aqui. Eu creio nisso. E será muito edificante, irá contribuir para cada um de nós, eu tenho certeza disso. Sei que Deus estará usando cada palestrante depois de nós aqui. E eu já quero louvar a Deus pela vida do apóstolo Wilson, que vai palestrar, apóstolo Marcelo, apóstolo Joel, apóstolo Ricardo. Com certeza é um dia histórico, tenho certeza disso. Mas veja bem, meus irmãos e irmãs, antes de nós entrarmos nos textos que nós queremos ver aqui hoje, esta é a primeira palestra. Eu me sinto privilegiado, e eu quero estender isso a todos aqui. É um privilégio fazermos parte deste reino, que não é da terra, é do céu. Fazer parte deste reino não é por qualidades, não são os que têm muitas qualidades ou virtudes que estão habilitados a fazerem parte deste reino. É um chamado. Nós somos chamados e inseridos neste reino. Jesus disse assim: não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós. E este reino que é dos céus e não é da terra, também é uma revelação de um mistério. Um mistério que na antiguidade não foi captado, não foi percebido, porque era mistério. Toda verdade tem paralelo. Vamos voltar lá ao primeiro homem, que é a figura de Cristo, e isso nos ensinos paulinos. Quando Deus forma o homem, plantou um jardim e o colocou lá para cultivá-lo e guardá-lo. Ainda deu atividades, e atividades era que ele deveria pôr nomes em todos os animais. E parece que eu vejo Adão para lá e para cá, colocando nome nos animais. E eu vejo Adão envolto de um mistério. Ele está sozinho, mas tem um mistério inserido nele. Não dá para ver porque é mistério. O texto diz que para Adão não tinha quem lhe fosse à altura. Todos os animais estavam em pares, mas para ele não tinha quem lhe fosse à altura. O que Deus faz? Deus faz Adão dormir um profundo sono. E profundo sono na Bíblia é morte. Deus mata Adão, abre o lado de Adão, tira uma das suas costelas, e com esta faz surgir na terra, como revelação do mistério de Adão, algo lindo, extraordinário, maravilhoso e salve, salve, que são as mulheres. Dá para aplaudir a elas, não dá? Isso é um mistério extraordinário. Quando Deus a trouxe e mostrou Adão, aí Deus ressuscita Adão. Ressuscitou Adão e ele olha e já fala: é varoa. Varoa. Já entendeu, né? Varoa. Porquanto do varão foi tomada. É osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, qual é o mistério que estava contido em Adão e que foi revelado por uma ação divina? Esse mistério chama-se mulher. Como Adão é um tipo de Cristo, Cristo, quando se manifesta e andando na Galileia, na Judéia, as cidades circunvizinhas dessa região, Pérea, Itureia, Idumeia, ele também estava envolto de um mistério. Não dava para saber porque era um mistério, é o mistério de Cristo. E Paulo escreve isso, fala sobre isso, escrevendo aos Efésios. Mistério de Cristo.
O mistério de Deus é Cristo. E o mistério de Cristo? Estava escondido nele, oculto nele. Ele pega seus discípulos, leva para as cercanias de Cesareia de Filipe, e lá pergunta: o que andam dizendo por aí ser o Filho do Homem? E as respostas foram variadíssimas. Quando Pedro dá uma resposta iluminada por Deus, aí ele está pronto então para falar desse mistério. Mas o mistério era tão misterioso que os discípulos não entenderam nada. É isso que eu vejo os discípulos boiando. Ele fala assim: eu edificarei minha igreja. Isso era um mistério. É a primeira vez que essa palavra surge. Nunca surgiu essa palavra antes, até esse momento. E não tem nem no hebraico e nem no aramaico, que era a língua popular falada pelo povão. O Senhor utiliza do grego, uma palavra exclusiva do grego, todos nós sabemos, eclésia ou eclesia, que significa em sua totalidade os que são chamados para fora, para se congregarem em assembleia solene, para tratarem dos assuntos da polis, ou dos assuntos da cidade. Então, esse é o termo abrangente da palavra eclésia. O Senhor vai e fala assim: eu edificarei minha igreja. O discípulo: mistério isso, não sei o que é. Porque continuava escondido nele. Para que esse mistério pudesse ser revelado, o que aconteceu com Adão acontece com Cristo. Ele é levado à cruz, e lá na cruz ele morre, profundo sono. E para atestar que ele estava morto, o soldado pega uma lança, e quando atira a lança não pega a coxa de Jesus, a lança não pega o ombro de Jesus, a lança não passa no rosto dele, a lança atinge o lado dele. Você acha que isso é por acaso? Lembra do primeiro Adão? Abriu o lado. O último Adão abriu o lado. E quando abriu o lado, sai sangue misturado com água. E Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O lado dele foi aberto para que esse mistério surgisse. E o mistério que surge é a igreja. Embrionariamente falando, estava com os discípulos, mas ela surge potencialmente para o mundo no dia de Pentecostes. A igreja é um mistério de Cristo, gente. É uma obra de Cristo. É o reino de Cristo. Ele disse: eu, é uma ação dele, edificarei minha, pronome possessivo, o negócio é meu. Isso quer dizer que igreja não é invencionice humana. Igreja não é obra de homem algum. Nós, ministros, somos mordomos neste reino. Igreja não é de homem. Igreja não é de denominação. Igreja não é de ninguém. Igreja é de Cristo. Ele disse: eu vou edificar minha igreja, é meu povo, é meu reino. E por revelação, Paulo escreve sobre esse mistério, dizendo que é o corpo de Cristo. É importante destacar isto aqui, queridos e queridas, que nós estamos congregados nesta obra que é dele, é o reino dele, é o corpo dele, é a noiva dele, é a edificação dele, é a ação dele. E a igreja é detentora do ministério dele. Inácio de Antioquia, terceiro bispo depois de Pedro, se autodenominava Teóforo. Vocês nos considerem Teóforo. E Teóforo quer dizer portador de Deus, portador desta mensagem, portador do evangelho, representante de Cristo na terra. Isso no início do segundo século. Esta é a visão, meus irmãos e irmãs, de todos os que estarão ministrando aqui, de todos nós, ministrantes também que estamos aqui, obreiros e obreiras da casa do Senhor, representantes deste reino. A igreja é a detentora do ministério de Cristo, a igreja é detentora da palavra de Cristo, do poder de Cristo, do Espírito de Cristo, da unção de Cristo, da autoridade de Cristo. A igreja é detentora desse ministério, gente. Logo, é importante a gente frisar isto, por quê? Porque era a obra que Cristo começou, quem está dando continuidade é a igreja. E esta obra não é uma obra qualquer, é uma obra poderosa, extraordinária, e não trata dos assuntos da terra, trata dos assuntos do céu. Qual é a mensagem central?
que este reino proclama é o Evangelion, é o Evangelho, é a boa notícia de Deus, é a notícia de salvação, de transformação, de libertação, de edificação, de redenção, de adoção, de santificação, de purificação. Esta é a mensagem extraordinária, restauradora. A igreja é detentora desta mensagem, representa este reino com autoridade. Como ela é a representante deste reino e a responsável, a igreja, de dar continuidade a esse ministério de Cristo, óbvio que os opositores de Cristo automaticamente se tornam os opositores da igreja. Ele disse: o mundo irá odiar vocês, porque primeiro me odiou a mim. O mundo me odeia e vai odiar vocês também, por causa do meu nome, porque vocês vão levar a minha palavra. Então, todos os opositores de Cristo passaram a ser os opositores da igreja. Agora, é importante a gente perceber, meus irmãos, que já ciente disso, o Senhor pega do que é dele e transfere para a igreja. Porque veja, antes dele começar seu ministério, ele foi levado, foi sacado pelo Espírito e levado ao deserto. E lá, por um espaço de 40 dias, foi sendo tentado. Até que no clímax desta tentação, o próprio Satanás aparece para ele, lhe faz propostas, e ele então vence a Satanás no deserto. E aí depois entra na Judéia e na Galileia e começa a realizar a obra extraordinária e revolucionária. Seus discípulos estão com ele, e ele está andando com seus discípulos para lá e para cá. Mas os discípulos não têm nem noção de quem na verdade ele é. Eu lembro de uma certa ocasião, e eu queria que a gente lesse esse texto, e eu não vou falar especificamente do texto, mas eu quero citá-lo e sacar apenas algumas partes desse texto. Eu queria que nós lêssemos o Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu São Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo de número 4. Eu só quero lembrar o que vocês já sabem. Eu gostaria que nós lêssemos então, a partir Marcos, capítulo de número 4, Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, a partir do versículo de número 35. Marcos 4, a partir do verso 35. E está escrito: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, tendo deixado a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Chegaram para a outra margem do mar, para a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes até aqui. Ora, meus irmãos e irmãs, veja só, os discípulos estavam com Cristo e ainda não o conheciam. E ele está iniciando esta revolução na terra, este ministério divino, esse mistério de Cristo, que está para explodir na terra, chamado igreja.
embrionariamente falando, está aqui com os discípulos de Jesus. E de repente eles estão no mar da Galileia e estão indo para outra margem, a região dos Gadarenos. Vimos aqui o texto nos dando direcionamento. O Senhor está dormindo na popa do barco. Se levanta um grande temporal de vento, agita o mar, as ondas estão passando por cima do barco. O desespero entra no meio dos discípulos. Ora, eles vão acordar o mestre. Não se te dá que morramos? Tu não se importa com a gente? O Senhor se levanta, repreende o vento e o mar, e veio grande bonança. Aí os discípulos, olhando um para os outros e outros para um, perguntaram entre si: que homem é esse? Que homem é este? Até o vento e o mar manda e lhes obedecem. Gente, que homem é esse? Parece que eu estou no barco com eles, e parece que eu estou vendo eles falando. É uma pergunta que a resposta não veio no barco. Eles saíram do barco, eles desceram na praia, e a pergunta continuava entre eles: mas que homem é este? A gente está com ele, nunca vi isso, até a natureza se submete a ele. Que homem é este? Aí eles andaram um pouco, e parece que eu estou andando com eles, e quando chegaram um pouco à frente, quem vem ao encontro deles e se prostra? O endemoniado, com uma legião de demônios. E esta é a referência do império dominante, que era o romano. Uma legião correspondia a 6.000 soldados. Então eram 6.000 demônios que estavam no corpo daquele homem. E ele vem e se prostra diante de Jesus. E qual foi a pergunta mesmo dos discípulos no barco? Que homem é este? E olha o demônio na boca do endemoniado, prostrado, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Arrepia, estou arrepiado aqui debaixo do terno, porque o que os discípulos não souberam responder, não sabiam, não entenderam. Que homem é este? Gente, o inferno inteiro sabia. E o demônio, quando se prostra, já revela: Filho do Deus Altíssimo. Sabe o que isso quer dizer? Mesmo inserido nesse reino como nós somos, e nem conhecê-lo totalmente como não conhecemos, fica tranquilo que o inferno inteiro sabe quem é que está no nosso meio e quem é que está na nossa frente. O inferno inteiro sabe quem é o nosso Senhor e Redentor e Salvador. Eu não conheço muito do Senhor. Muito bem, Ele te chamou e inseriu neste reino. Todos os opositores do inferno, opositores da igreja, que vêm do inferno, reconhecem quem é Jesus. E Ele é o nosso Salvador, é o cabeça da igreja. Significa, meus irmãos e irmãs, que quem domina, que quem reina, que quem exerce autoridade é o cabeça através do corpo. Todos os ardis infernais e os intentos do maligno, aqui, pode ter certeza, caem por terra diante do poder extraordinário que está sobre a igreja. Então eu estou falando para a elite da terra aqui nessa manhã. Elite da terra aqui, ó. A elite da terra não está nos palácios, a elite da terra não está nos governos, a elite da terra não está nos meios empresariais e os grandes empresários. A elite da terra está aí, ó. Estou vendo para ela. Se você der uma olhadinha para o lado aí, você vai ver aí, uma elite aí do teu lado aí, ó. Essa mulher aí, esse homem aí é elite da terra. Sabe por quê? Porque nós não somos daqui, somos cidadãos dos céus. Aqui nós somos estrangeiros e peregrinos aqui, e estamos marchando na terra triunfantemente e vitoriosamente. As adversidades e os obstáculos são simplesmente o teu próximo testemunho e a tua experiência com Deus. Nada que se levanta contra o povo de Deus prevalece. Tanto é que reis se levantaram e tombaram. A igreja está aí. Impérios se levantaram e tombaram. A igreja está aí.
opositores se levantaram e tombaram, e a igreja está aí vencedor. Eu estou falando para vencedores nesta manhã aqui, em nome de Jesus, e eu quero que tu aplauda e celebre a Deus pela grande vitória concedida a você sobre esta grande luta que tu passa. Aleluia, 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 aleluia. Por que eu estou falando isso, meus irmãos e irmãs? Porque nós estamos na igreja, pertencemos à igreja, somos membros da igreja, e a igreja é que tem este Espírito que é o de Cristo, que está no nosso meio. Ele disse: estará convosco, habita em vós. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, é o Espírito de poder, é o Espírito que é santo, é Ele mesmo se dispensando para dentro dos seus próprios filhos, na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo nada mais é, nada menos é do que Deus e Cristo em nós. O primeiro corpo que Jesus teve o limitava. Ele não podia, por exemplo, exercer a sua onipresença, porque o corpo limitava. Ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Foi o corpo que Maria lhe deu. Mas o segundo corpo de Cristo, ele pode exercer a sua onipresença. Ele está aqui, mas ele também está lá, e está lá, e está acolá, e está no mundo inteiro. Gente, no primeiro corpo, ele não podia se dispensar para dentro de seus discípulos, porque o primeiro corpo limitava. Agora, no segundo corpo, que é a igreja, ele pode se dispensar com fluidez para dentro dos seus discípulos, porque agora ele se tornou o Espírito que dá vida. O Espírito Santo, irmãos, Paulo revela esse mistério, escrevendo aos Coríntios. Ele diz assim: sabe quem é o Espírito? O Espírito é o Senhor Jesus, o Espírito. Na verdade, o Espírito Santo é Cristo fluindo para dentro de nós, gente. É o próprio Senhor que está conosco. E eu gostaria de frisar isso aqui, porque é uma escola de guerra. E o inimigo, ele vem sempre tentando mostrar que você não é o que você é, tentando te convencer do contrário, que você não é capaz, que você é derrotado, que você não tem força, que você não pode. Ele tenta te convencer porque ele é ardiloso, esse é o seu ardil. Ele tenta mostrar para você a tua fragilidade, ele tenta mostrar para você os seus erros, os seus pecados. E aí eu acabo acreditando, e muitas vezes a gente acredita, porque são verdades, mas são verdades naturais, são verdades que se veem. Mas a outra verdade espiritual, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Em Cristo Jesus, Ele nos faz triunfar, e triunfo é um desfile de vitória. Então eu já louvo a Deus, porque nessa luta tão ferrenha que você passa, tão atribulada ou não, mas nessa oposição espiritual, eu já estou vendo você desfilando, um desfile de vitória, triunfadamente, triunfalmente você desfilando, é isso. Só que às vezes, meus irmãos e irmãs, nos distraímos com as nossas necessidades diárias, nos distraímos com o afã da vida, muitas vezes nos distraímos assim. Ora, o Senhor disse: não estejais ansiosos, e Ele toca no ponto nevrálgico da existência humana. Não estejais ansiosos pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, pelo que é a vez de vestir. Olha onde o Senhor foi. Ele tocou no ponto nevrálgico. Gente, a razão do estresse de todo mundo: roupa, moradia, comida, resistência. Ele disse: não andeis ansiosos por isso. Olha as aves do céu, não plantam, não colhem, não ajuntem celeiro, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Não valeis vós muito mais do que as aves? Se Deus sustenta as aves, não vai sustentar você? Obviamente, meus irmãos, isso aqui não dá margem para o preguiçoso, porque a Bíblia já diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Paulo disse: quem não trabalha não coma também. Paulo disse assim até, apóstolo Paulo: notem os que querem viver desordenadamente no meio de vocês, não trabalhando, afaste-se dele. Senão vai virar um peso, é igual sanguessuga, né? Sanguessuga só tem 2 palavras: dá, só isso. Não é isso que está sendo falado aqui. Ele está dizendo que o afã do teu coração não pode ser esse foco. Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas ser-vos-ão acrescentada.
O que está em falta para a tua existência lhe será acrescentada se você priorizar o reino de Deus e buscar o reino de Deus. É isso que ele está dizendo. Porém, nós somos distraídos com os discursos hoje voltados simplesmente para a nossa existência. Permita-me uma denúncia aqui, meus apóstolos. Hoje estão humanizando a igreja. A saúde não tem que ser humanizada? A educação não tem que ser humanizada? Pois é, estão humanizando a igreja. A igreja parece que existe para atender minhas necessidades. A igreja parece, para muitos, que existem para poder resolver meus problemas e me tornar rico, próspero. É isso. Estão mudando o foco, gente. Igreja não é isso. Não é para isso, ainda que isso aconteça. Ele disse, as demais coisas ser-vos-ão acrescentadas, todas as demais coisas. Mas qual é o foco? É o reino de Deus, é a prioridade de Deus, é o querer de Deus, é a intenção de Deus, é a vontade de Deus, é o projeto de Deus. Porque esse é um discurso tão fácil de desconstruir, meus irmãos e irmãs. Porque parece que para muitos, Jesus morreu na cruz do Calvário para me dar emprego, ainda que dê. Para muitos parece que Jesus morreu na cruz do Calvário para me dar um carro, ainda que dê. Para muitos parece que Jesus morreu na cruz do Calvário para me fazer empresário. Micro vira macro. Até parece que foi para isso. Gente, tem gente aí que ganha rios de dinheiro e nunca deu glória a Deus e aleluia. Anda de BMW para lá e para cá, ainda tira onda quando nos ultrapassa ainda. Nunca ofertou, nunca deu dízimo. Gente, para analisar, então eles estão dentro de Deus, então eles são abençoadíssimos por Deus, então eles estão fazendo a vontade de Deus, porque o teu carro é do ano 86, não deixa de ser do ano, né? Do ano, 86, 90, é do ano. Ué, aí você olha assim, meu Deus do céu, olha lá. Gente, são os barões do petróleo, e outros sim, muçulmanos. Alá, salam aleikum. Então Deus é com eles, é isso? Então eles que são os abençoados, é isso? Meus irmãos, o reino dele não é da terra, o reino dele é do céu na terra. Nós somos chamados para atendermos às exigências deste rei na terra, com uma representatividade, com autoridade, com poder. É só ler a galeria dos heróis da fé no capítulo 11 de Hebreus. É que muitos leem, meus amados irmãos, pastores que estão aqui, bispos, apóstolos, obreiros e obreiras, e param até o versículo 30. E ali até o versículo 30 é só vitória, né? Até o versículo 30. Continua lendo depois do versículo 30. Pela fé, pela mesma fé, foram perseguidos, foram maltratados, tiveram seus bens confiscados com alegria, homens dos quais o mundo não era digno, ficaram morando no antro da terra, pelos becos, pelas vielas, pelos valados, pelas covas, pelas cavernas. Só por causa desta fé foram perseguidos, odiados, maltratados. Imagina, eu estou usando o mesmo texto, eu faço a campanha, vem para a igreja e perca tudo. Não, mas estão fazendo a campanha, vem para a igreja e ganhe tudo. E se eu pego o texto de Hebreus e falo, vem para a igreja e perca tudo? É em nome da fé. E receberam com alegria o confisco dos seus bens. Você quer servir a esse rei aí? Então nada que é teu mais. Agora está tudo confiscado. E eles, glória a Deus, não sou daqui mesmo. Vocês não me conhecem? Meus irmãos, por que eu estou iniciando esta palestra focando? Porque aqui é uma escola de guerra. Nós não podemos perder tempo com distrações, gente. Eu tenho que ter um foco. A guerra está travada, a batalha é renhida. Deus levantou guerreiros e guerreiras aqui e nos capacitou com armas para esta batalha. E as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, quaisquer que sejam. E tem gente decepcionada, não, acho que eu não sou de Deus não, porque eu estou desempregado há 2 anos. Porque eu tentei, fiz a campanha, não consegui, mas só o irmão é abençoado, eu não sou. Gente, isso aí são distrações, gente. Deus levantou um exército de guerreiros na terra que marcha poderosamente. E os ardis de Satanás não são poderosos contra esse corpo, a menos que ele esteja distraído. Lembra quando o povo de Israel estava marchando no deserto?
O inimigo estava tentando acabar com eles, não conseguia, contratou profeta, deu sacos de dinheiro, e o profeta está profetizando, e tentava profetizar maldição e transformava em bênção. O rei Baraque ficou assustado e perguntou: mas o que é isso? Eu te dei grana para você amaldiçoar esse povo, e você está abençoando. Ele falou assim: não dá para amaldiçoar esse povo a quem Deus abençoou, não tem como. Eu quero amaldiçoar, mas quando eu abro a boca, sai a bênção para eles. Então tem uma coisa só: distraia-os. Se eles estiverem distraídos, perdendo o foco, aí você vai conseguir. E a distração foi forte, na beira do caminho, na beira do deserto. E o povo de repente ficou distraído, perdeu o foco, e aí começaram a perecer. Todas essas coisas são distrações, meus irmãos e irmãs. Verdade é que a obra que o Senhor começou a realizar, a continuidade dela, a execução dela, foi confiada a nós, a igreja, somos nós. Agora é a nossa vez, agora é a nossa geração, somos nós. Deus não precisa mais do apóstolo Paulo, nem do apóstolo Pedro, não precisa do apóstolo João. Se precisasse deles, os manteria vivos até hoje. Deus não precisa mais dos pais da igreja, eu citei aqui, Inácio de Antioquia, como os outros, não precisa mais, não precisa de Irineu, não precisa de Orígenes, não precisa de Tertuliano, não precisa de Agostinho, o último pai da igreja, não precisa. Se precisasse deles, os manteria vivos aqui. E do período da escolástica da igreja, Anselmo, gente, não precisa mais de Anselmo. Tomás de Aquino, não precisa mais, se precisasse dele, os manteria aqui. E da época dos reformadores, o que dizer de John Wesley, de Carlos Wesley, de George Whitefield, não precisa mais deles. Se precisasse deles, os manteria vivos aqui. Jonathan Edwards, não precisa mais deles. Ora, todo mundo conhece Moody, 120 quilos de pura unção, não precisa mais de Moody, se precisasse dele, manteria vivo aqui. Que dizer do príncipe dos pregadores, Carlos Adam Spurgeon, não precisa mais de Spurgeon, se precisasse dele, o manteria vivo aqui. E do príncipe das missões na China, Hudson Taylor, não precisa mais de Taylor, se precisasse dele, o manteria vivo aqui. Sabe por que Deus não precisa deles? Porque tem a mim, tem a você, tem a nós, agora é a gente. Vou espiritualizar uma fala do comando. Espiritualizar a fala. Pode ver quem é da facção, olha o outro e fala assim: é nós. Então estou espiritualizando. Agora é nós. Dá uma olhadinha para quem está do lado, dá um tapa na mão e fala aí: agora é nós. Fala aí para ele aí, fala aí para ele: agora é nós. Agora é a gente, agora é a nossa vez. Aleluia, agora é nós. E esse é o objetivo dessa escola, trazer um despertamento para esta realidade da guerra. E nenhum soldado que se alista se distrai com os negócios dessa vida, porque ele está a fim de agradar aquele que o arregimentou. Não pode estar embaraçado, gente. Deus abençoe o apóstolo Wilson, o apóstolo Marcelo, desta amada igreja aqui, com essa iniciativa da escola de guerra, com os demais palestrantes que estarão falando aqui após a gente, porque é um momento de despertamento para cair na real. Estamos no último momento da história da igreja, nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio que não vou passar pela morte física, já já a trombeta vai tocar, seremos trasladados, quem sabe vai ser hoje. Oh, quem está esperando para hoje aí? Quem está esperando para hoje? Meu Deus, quem sabe hoje é o nosso último ajuntamento aqui. O próximo vai ser lá. E se hoje é o último culto nosso da terra, como é que vai ser? Desanimado, triste, jururu, brocochô. Como que vai ser o nosso último culto da terra? Como é que a gente vai sair daqui? Ou vibrante, avivado, renovado, cheio de Deus. Pois bem, para a execução desta atividade, meus irmãos e minhas irmãs, da igreja, o Senhor nos concedeu armas extraordinárias, gente. E daí eu quero ler com vocês então um texto que nós citamos, que está na epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, carta que o apóstolo São Paulo escreveu
aos Coríntios, capítulo de número 10 da sua segunda epístola. Segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículos 3 e 4. Veja só o que está escrito, 2 Coríntios 10, 3 e 4. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Muito embora estejamos andando na carne, não militamos segundo a carne. O texto diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não precisa nem dizer que são espirituais, né? Qual é o contrário de carnal? Nosso contexto espiritual. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosíssimas em Deus para a destruição das fortalezas, quaisquer que sejam. As nossas armas são poderosas para destruí-las, mas não são carnais. Não é com argumentação filosófica, não é com a propositura de um processo, não é constituindo advogado para nos defender, não é isso não, gente. Isso aí são armas de cidadão, são armas naturais. A da igreja não são carnais, da igreja são poderosas em Deus. E podemos inferir no mínimo 7 armas concedidas à igreja, que são poderosíssimas para a destruição das fortalezas. Primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 2. Primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 20. O meu propósito aqui é só lembrar o que você já sabe. 1 João 2, versículo de número 20, está escrito: e vós tendes a unção do Santo. Quem pode dizer amém a essa palavra aí? A unção dele, a unção de Cristo. Quem é que tem? A igreja. A unção, meus irmãos e irmãs. Tá, e daí? Qual a importância disso? Qual a importância? Isaías já profetizava: o jugo será despedaçado, é mais que quebrado, será despedaçado por causa da unção. Olha a importância desta arma concedida à igreja. É uma arma para destruir, gente, o jugo, aquilo que está sobre o ombro da pessoa, e ela não consegue tirar, está ali, já está anos carregando e não consegue tirar. Agora, quando entra na igreja, a igreja tem uma unção tão tremenda que o jugo já é despedaçado. O jugo da doença, o jugo da incredulidade, o jugo do vício. Quantas vezes a pessoa quer se libertar e não consegue? É só participar da reunião dos santos, que a unção está fluindo muito forte e o jugo vai sendo despedaçado. E eu profetizo aqui nessa escola de guerra uma renovação dessa unção na tua vida e no teu ministério. E eu profetizo, recebe aí onde você está. Deus vai te usar com mais unção, varão e varão. E eu já estou sentindo arrepião aqui. Tu vai cantar com mais unção, tu vai pregar com mais unção, tu vai orar com mais unção, vai impor a mão com mais unção, você vai evangelizar com mais unção, é obreiro com mais unção, tu és pastor com mais unção, tu és diaconisa com mais unção, diácono com mais unção, ministro de louvor com mais unção, pregador do evangelho com mais unção, pregadora do evangelho com mais unção, um apóstolo com mais unção, a igreja com uma unção renovada. Deus vai levar, vai liberar mais, vai. Abaixa. Oh meu, quem pode adorar aí? Vai, quem pode? Mais ainda, mais glória para ele, mais glória. Rabasternassia. Oh meu Deus. O nível vai aumentar, o nível vai aumentar, o nível da unção vai aumentar. O nível vai aumentar. Tem gente que entrou aqui na reserva, vai sair com o tanque cheio e no gogó ainda. Oh meu Deus do céu. A unção faz diferença. Não é cantar por cantar, é cantar na unção. Não é pregar por pregar, é pregar na unção. Não é orar por orar, é orar na unção.
A unção despedaça o jugo, gente. Eu não sei o que é que está tentando travar você, mas eu sei que pelo poder da unção vai ser quebrado, destravado. Tu é mulher de Deus, tu é homem de Deus. Ninguém vai parar a obra de Deus na tua. É só o poder da unção. Só... Pega mais aí, pega mais, pega mais. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Qual é a diferença? Unção. Nível da unção. Pastor, mas eu já estou no meio tanque, dá para encher. Pastor, mas olha assim, eu já enchi. Aqui. Mas todos nós sabemos, você vai no posto de gasolina com o teu carro. Você fala assim, enche o tanque, encheu. Aí você dá uma volta no quarteirão. Se voltar no posto, cabe um golinho. Cabe um golinho. Não, mas eu enchi agora, mas você já deu uma volta. Você está até com o nível marcando lá, ó, cheio. Mas você já deu uma volta. Se parar lá, um golinho, nem que seja 50 ml, vai pegar. Hã? Não, eu estou com o tanque cheio, mas tem 50 ml para você. Não, pastor, eu estou com meio tanque, então tem meio tanque para você. Eu estou com 3/4 só aqui já, só tem 1/4 para acabar. Tem 3/4 para você. Pastor, eu entrei aqui com a luzinha amarela já acesa da reserva, já está piscando. Vai vir até o gogó, eu já estou vendo. O frentista do céu, com a mangueira posicionada. Deus te trouxe aqui para encher o teu nível. Aleluia! Jugo vai ser quebrado por causa da unção. É unção, 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 é unção. É unção. Deus quer seu povo ungido. Deus quer seu povo embebido no óleo, no azeite, misturado nele. Aleluia. Filipenses, carta do apóstolo São Paulo, a igreja que estava em Filipos, aos filipenses, aleluias, capítulo de número 2, Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5, está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Esse nome Deus deu a Jesus. É um nome que está acima de todo nome, é um nome de exaltação, é um nome que é soberano, é maior do que qualquer nome na terra. Maior do que o nome luta, maior do que o nome crise, maior do que o nome problema, maior do que o nome doença, maior do que o nome opressão, maior do que o nome enfermidade, maior do que o nome câncer, maior do que o nome AIDS, maior do que o nome vício, maior do que o nome depressão. É um nome que é maior do que todo nome. O Senhor deu a ele. Aí o que está escrito em João, veja só, agora veja, Evangelho segundo escreveu São João, o santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João, no capítulo de número 14, olha só o que João deixou registrado, capítulo 14, palavras do nosso Senhor e Salvador, versículo de número 13 e 14, está escrito: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome,
eu o farei. Capítulo de número 16, versículo de número 23. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se complete. Gente, segunda arma concedida à igreja, o nome de Jesus. Só a igreja pode usar esse nome com autoridade. É o nome de Jesus, é uma arma poderosa, e só a igreja usa. Lembra do episódio que está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos? Sacerdote da lei, da Torá, do ensino, sacerdote judeu, do judaísmo, sacerdote, comunhão com Deus, religioso. Seus filhos, 7 filhos, isso era um privilégio, dentro da lei, ter filhos é uma honra. Pois bem, 7 filhos. O homem estava endemoniado. Chegaram para o endemoniado, os 7, só porque é filho de sacerdote, ó. Tem nada a ver com igreja, nada a ver, é judaísmo, é outra coisa, nada a ver com igreja. Chegaram para o endemoniado aqui, os 7, ó. Te juro pelo Jesus que Paulo prega. Olha o demônio. Eu conheço Jesus. Sei muito bem quem é Paulo. E vocês, quem são? Se arremeteu sobre os 7, quebrou os 7 na pancada. Segurou 2, só conseguiram tirar desnudos. E aquilo foi um pânico e um temor na cidade, porque eles chegaram, em nome de Jesus, te conjuro. Qual o demônio? Quem são vocês? Gente, veja só, há poder nesse nome, mas quando é usado pela pessoa certa, debaixo de uma unção poderosa, não é qualquer pessoa que pode usar, porque esse nome foi dado para a igreja. Agora, quando tu usa debaixo da autoridade, em o nome de Jesus Cristo. Outra coisa, Marcos Evangelho, segundo escreveu São Marcos, o Santo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 11, Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 22 em diante, na verdade, versículos de número 22, 23 e 24, está escrito: e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Terceira arma, o poder da palavra. Isto foi concedido à igreja, meus irmãos e irmãs. Há um poder tão tremendo na palavra da igreja, que ele está dizendo, até a este monte, se disser, ergue-te e vai para o mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. É que nós somos distraídos e convencidos com as realidades que estão diante de nós, e que não usamos ou usamos muito pouco esta arma concedida à igreja, que é o poder da palavra. Nem nos damos conta disso, que acabamos utilizando um jargão popular, e as pessoas falam no automático, e não se dão conta do peso que vem sobre a vida dela, quando ela diz assim: não vejo a hora. Ai, não vejo a hora de sair dessa. Ai, não vejo a hora de mudar de fase. Ai, não vejo a hora de... Sabe o que ela está dizendo? Sentença para ela mesma. Ela está dizendo: eu não vejo. Ao contrário disso, ela deve mudar. Ela deve dizer: já estou vendo a minha vitória, já estou vendo passando naquele concurso, já estou vendo naquele emprego, eu já estou vendo a história mudar, já estou vendo no meu cântico de vitória, eu já estou vendo. Ele muda a fala, gente. Essa fala é baseado na fé. É a fala, há poder na nossa palavra. Gente, durante todo o ministério do Senhor, a fala está em evidência. Como que o Senhor criou o mundo? Através da sua fala. Haja e ouve. Haja luz, ouve luz. Apareça a porção seca. Produz a terra a relva, a erva verde com semente.
e a árvore frutífera com semente, assim fez. Povoe de enxames de peixe as águas dos mares, segundo as suas espécies, e assim foi. Voem as aves no céu, segundo a sua espécie, e assim foi. Poder da sua palavra. Aí o Senhor vem, e vem com o poder da palavra. Gente, ele entra na sinagoga. Tão logo venceu Satanás no deserto, ele entra na sinagoga. E quando entra na sinagoga, um espírito imundo agita violentamente um homem que estava lá. E o Senhor vai falar para ele: cala-te e sai dele. E convulsionando o homem o deixou, e todos se maravilharam e disseram: que nova doutrina é esta? Pois que com autoridade manda e os demônios lhe obedecem. É a doutrina de Cristo. Foi passado para quem? Para a igreja. O leproso chegou diante dele e falou: Senhor, se quiseres, torna-me limpo. Ele disse: quero ser limpo. Imediatamente ficou limpo, através do poder da sua palavra. A mulher do fluxo de sangue tocou nas suas vestes, sentiu que virtude já chegou até ela, e ela quer sair furtivamente, e ele vai perguntar: quem me tocou, para identificá-la. Quando ela se apresenta, houve um escândalo, porque ela não podia sair do arraial, e todos se escandalizaram, mas ele disse: fica em paz, sê curada deste teu mal. Palavra. Talitá cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. Tinha 12 anos, e ela agora ressuscita. Lázaro, vem para fora. Nós sabemos, 4. O poder da palavra é tão extraordinário, sabe por quê? Aqui, o homem, olha só, o texto diz: Lázaro, amado, aparece na porta do túmulo, que não era para baixo, na horizontal, era na pedra, na vertical. Ele aparece na porta, e o Senhor diz assim: desatai-o e deixai-o ir. Então ele aparece na porta como? Toda envolta em faixas, tipo uma múmia, com as mãos e os pés amarrados, e ainda tinha, um lenço no rosto. Aparece na porta, como? Poder da palavra. Aí parece que eu vejo alguém dizendo assim: pastor, ele veio levitando. Ele estava aqui deitado e ele veio levitando. Não dá para eu levitar, né? Mas ele veio levitando e aí apareceu na porta. Ok, eu vou dar glória a Deus, tudo bem, mas eu prefiro crer que ele estava lá, deitado, envolto em faixas, mãos e pés amarrados, lenço no rosto, já morto há 4 dias, do lado de lá, e o Senhor do lado de cá deu um brado: Lázaro, vem! E ele do lado de lá ouviu a voz, do lado de lá: entra no corpo. E agora, como é que anda? Está todo amarrado? Parece que eu vejo ele deitado. Não dá para andar, mas dá para sentar. Não dá para andar, mas dá para ficar de pé. Está todo amarrado, mas como é que anda? Agora não dá para andar. Parece que eu vejo Lázaro: o mestre me chama, o mestre me chama, o mestre me chama. Oh meu Deus, sabe o que isso quer dizer? Pelo poder da palavra, as faixas irão cair por terra, nada vai impedir. Meu Deus, eu já estou vendo o apóstolo Wilson, o apóstolo Marcelo, nesta escola de guerra, faixa caindo por terra já, faixa. Aquilo que trava, meu Deus. Aí talvez tu fala assim: espera aí, apóstolo Eduardo Ferreira, mas Jesus era Jesus. E o que dizer de Elias, quando surge no cenário internacional? Você sabe disso já, né? Mas dá para ouvir de novo, não dá? Ela se renova a cada manhã. Elias surge no cenário internacional, num duelo dos deuses. Todo o povo de Israel, o reino norte, estava envolvido com aquela heresia do culto a Baal. Quem era Baal? Baal era conhecido como o Deus que fazia chover e cair orvalho para a terra ter força e produzir o alimento. A oferta dada a Baal em seu culto matutino às 6 da manhã
eram cereais colocados no pé da estátua, como gratidão. Obrigado, a terra deu força, porque Baal faz chover, Baal faz cair orvalho. Aí aparece Elias, o tisbita das montanhas de Gileades, desconhecido, ninguém sabia quem era. Aí manda recado para Acabe dizendo: segundo minha palavra, não é assim diz o Senhor, minha palavra, não vai chover e nem vai cair orvalho até que eu diga. Elias se levanta contra quem? Elias se levanta contra esse principado territorial, espírito territorial chamado Baal. Parece que eu vejo Elias dizendo: vocês são tudo tonto vocês, estão fazendo culto para Baal. Culto para Baal, Baal não é Deus coisa nenhuma, Baal não é nada a Deus. Quer ver como é que Baal não é Deus? Eu não preciso nem de Deus, eu não preciso nem usar o nome de Deus. Eu vou dizer: não chove e não cai orvalho. Quero ver se Baal é Deus mesmo. Baal não faz chover, não faz cair orvalho? Faz nada, então tranquei tudo na minha palavra. Não choveu e nem caiu orvalho, nem orvalho caía. Gente, Baal foi envergonhado. Baal foi envergonhado. Até que chega o momento, o clímax, onde Elias vai falar: até quando, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, se Deus é Deus. Está vendo que nem orvalho está caindo? Fui eu que falei. Mas tá bom, vou propor um desafio. O Deus que fizer chover. Vocês dizem que Baal faz chover, certo? Já provei que não faz. Segundo a minha palavra, tem 3 anos que não chove. Mas já que vocês continuam acreditando que Baal que faz chover, o Deus que fizer chover, não água, mas fogo. Esse é o verdadeiro Deus. Topou? Pá, fechado, já é. Fechado. Amanhã, no horário do culto de Baal, 6 da manhã, aqui no monte. Ok. Juntaram a galera. Os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Asherá vieram junto à consorte de Baal. Aquela turma toda. Elias falou: vocês são o maior número. Começa o culto vocês. E eles começaram: Baal, faz chover, Baal. Aí tentaram se organizar perto do meio-dia, nada, se retalhando. Parece que eu vejo, vocês me conhecem. Parece que eu vejo, quem me conhece. Parece que eu vejo aqui os adoradores de Baal pedindo chuva. Aí Elias começou a gastar. Toma mais alto. Baal está dormindo, meio-dia Baal dormindo, Elias gastando. Acho que Baal está ocupado, está atendendo alguém. Clama mais alto. Baal foi fazer uma viagem, você está viajando. Baal, clama mais alto, Elias. E ele se retalhando e sangue escorrendo. Até que próximo do sacrifício da tarde ele fala: agora chega, minha vez. Repara o altar, você já pregou nisso, sabe o que é. Mandou derramar água. Gente, 3 anos que não chovia. Como é que a água aparece lá no alto do morro? Foi difícil. Gente, preço de ouro. Teve que ir longe para trazer água. Você quer ver o que nunca viu? Faz o que nunca fez. Eu quero algo extraordinário de Deus. Faz algo extraordinário para Deus. Ele derrama água aqui no altar. Parece que eu vejo os críticos dizendo: que desperdício, gente. Tem gente morrendo de sede. Olha lá o que ele está fazendo, derramando no altar. Mas Elias quer algo que ninguém nunca viu. Me diga até aí, quando choveu do céu fogo? Não, eu quero algo inédito. Vou fazer algo inédito. Eu vou derramar esse precioso sobre o altar. Lembra da mulher que quebrou o vaso de alabastro, com nardo puro? O discípulo falou: que desperdício. E Jesus falou: deixa ela, está me ungindo para a minha morte. Derramou sobre o Senhor o precioso. 300 denários, gente, custava aquele vidro de perfume. Um denário equivale à diária de um trabalhador. 300 dias de trabalho para comprar aquele perfume, era caríssimo. Imagina, pegando por baixo, R$150 só a diária de um trabalhador. 150, multiplica por 300. Dá para ver quanto em grana para comprar? Ela quebra e derrama sobre ele. Aí o tesoureiro vai falar assim: desperdício, jogar. Parece que derramar o precioso sobre o mestre é de desperdício. Elias derramou porque ele queria algo extraordinário. E quando ele derramou, falou: joga de novo, porque é pouco.
Aí jogaram de novo. Ele falou: ah, vocês estão escandalizados? Joga de novo, terceira vez, pode jogar aí, que vocês vão ver o que nunca viram. Aí ele sai a distância de um tiro de pedra, 150 metros, dobra o joelho, e quando começa a orar, mal começou, já vieram as gotículas. Só sobre o altar, geral de queixo caído. Aí o povo começou a bradar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Baal saiu voado de lá, porque os profetas foram assassinados, foram mortos. Por quê? Porque o nome de Deus foi exaltado. Eu profetizo que Baal vai botar o rabinho entre as pernas e vai ter que meter o pé. Eu já estou vendo Baal saindo voado já. Meu Deus do céu. Poder da palavra. Aí você fala: ah, mas Elias era Elias. E Pedro, lembra de Pedro? Pedro, porta do templo chamada Formosa. Um coxo de nascença, mais de 40 anos, nunca tinha andado, as pernas igual graveto para trás, pedindo esmola. Pedro e João entram, porta do templo, chamada Formosa, a hora da oração, 3 da tarde, e ele estende as mãos: dá uma remolinha aí. Ele fala: ouro e prata não tenho. Igual muitos de nós, o negócio de andadura já não é de hoje, né? Ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E já pegou pela mão e ele saiu saltando, andando e louvando a Deus. E geral ficou abismado. Aí você fala: pô, mas Pedro andou com Jesus. Tá bom, então vamos ao apóstolo Paulo então. Apóstolo Paulo. As roupas de Estevão foram depositadas aos pés dele, e ele consentia no apedrejamento. Jovem Paulo, o encontro com o Senhor foi tão tremendo na vida dele, que o mudou radicalmente. De perseguidor passou a ser perseguido, e de repente ele está pregando numa determinada localidade, e todo mundo prestando atenção, porque a palavra estava fluindo. E quando a palavra flui, a hora passa que você nem vê. E de repente a palavra fluindo, e tinha um homem lá que era coxo, e estava prestando atenção em Paulo, ouvindo falar, e Paulo, fitando os olhos nele, viu que a fé já chegou só por ouvir a mensagem. E de repente Paulo fala assim: levanta-te direito sobre teus pés. E o homem deu um salto no meio de geral, e o povo ficou abismado. Ei, pelo poder da palavra. Há poder na sua palavra, varão. Há poder na sua palavra, varoa. Há poder na sua palavra. E pelo poder da palavra eu declaro aqui: tem renovação para teu ministério, para a tua vida. O nível vai subir em nome de Jesus. Baal vai ter que meter o pé, porque o nome de Deus é glorificado na tua vida. Mas eu acho que eu já vou extrapolar o horário. Atos dos Apóstolos. Você já conhece o texto? Ouça mais uma vez, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Pastor, eu já ouvi isso. Ouça de novo. Maravilha. Atos 12, a partir do verso 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Era um dia dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão.
E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias. E o anjo disse: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança para as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi para a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Ródia saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de si? Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Quarta arma concedida à igreja está em prática aqui nesse texto que nós lemos. Herodes, para fazer média com os judeus, e muita média, os judeus odiavam o movimento jesuânico, porque para eles todos eram dissidentes do judaísmo, então eles eram hereges. Eles chamavam, os judeus chamavam os discípulos de Jesus, aquele movimento galilaico, extraordinário, realizado pelos discípulos, eles chamavam da seita dos nazarenos. Era uma seita. E Herodes, para fazer média com os judeus, começou a maltratar alguns da igreja. E nesses maus tratos, pegou a Tiago e o partiu ao meio, ao fio da espada. E vendo que isso agradara aos judeus, mandou prender também a Pedro, querendo executá-lo da mesma forma. Só que o texto diz que era o dia dos asmos, que abarcava 3 grandes festas dos judeus: Páscoa, Asmo e Primícias, 8 dias de festa. E o império dominante, que era o romano, não gostava de agito. Então, se ele executasse Pedro, iria ter agitação. Ele, temendo o agito do povo e o poder dominante de Roma, mandou encerrá-lo na prisão. Flávio Josefo vai dizer que esta prisão tinha 12 celas, e ele está na última cela desta prisão, que tinha a entrada principal, o portão, a porta da prisão e 12 celas. Herodes o encerra na prisão, mandando que fosse vigiado por 4 quaternos de soldados, ou seja, 24 horas dividido em 4 turnos, cada turno com 4 soldados. Pedro era vigiado 24 horas na prisão. De 6 em 6 horas vinham outros 4 soldados para render os 4 que estavam lá. 24 horas Pedro vigiado, porque Herodes queria executá-lo. Gente, quando ele prende Pedro, a notícia invade a congregação. Parece que vejo a comunidade cristã, os santos, quando ouviram a notícia, falando um para outro, e outro para um, e dizendo: Pedro está preso. Herodes prendeu Pedro, vai fazer com ele o que fez com Tiago. Parece que eu vejo a igreja: o quê? Pedro? Já foi Tiago, agora Pedro? Ah, não, Pedro não. Não, Pedro não, Pedro está preso, não, Pedro, não, nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos fazer. O texto que nós lemos em Coríntios diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Parece que veja a igreja: não, Pedro, nós vamos fazer uma manifestação. Foi isso que fizeram? Nós vamos escrever cartazes, vamos sair pela rua com cartazes, em marcha, nós vamos marchar. É isso que a igreja fez. Nós vamos constituir advogado, vai lá, o advogado vai nos representar, vai falar com Herodes. Foi isso que a igreja fez. Nós vamos mandar advogado lá para o governo romano na Palestina, que era em Cesareia Marítima, sede do governo romano. Nós vamos mandar lá para falar com o representante de Roma. Nós vamos mandar falar com César lá em Roma para soltar Pedro aqui. Foi isso que a igreja fez. Meus irmãos, as armas da nossa milícia não são carnais. Parece que eu vejo a igreja: não, peraí, nós vamos falar com aquele que é maior que Herodes, que é maior que César, com aquele que é dono do céu e da terra e de todo o universo. Nós vamos falar com Deus em oração.
Mas não é qualquer oração, gente. Não é aquela oração para eu me sentir bem. Já viu? Oração de desencargo de consciência. Oração de desencargo de consciência. A pessoa já ora há 10 anos a mesma fala. É só para ela se sentir bem. Quer ver? Foi dormir, esqueceu que orou. Ai, esqueci de oração, meu Deus, meu Pai, obrigado pelo dia, abençoe essa noite, Senhor, me livre e guarda do pesadelo, em nome de Jesus. É só para ela se sentir bem. Já viu antes de comer? Vai comer, já pegou o garfo, botou na boca. Aí não engole não, lembrou que não orou. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoe o irmão que prepararam meu chão para receber, em nome de Jesus, amém. Só para ele se sentir bem. Tem gente que já concatenou tanta oração que fala assim: faça mal, faça bem, manda para dentro, amém. Orou para comer, orei. Não é esse tipo de oração que eu estou falando, gente. Não, a pessoa saiu de casa e esqueceu de orar. Opa, deu 3 passos de volta. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa minha ida agora para o trabalho, me livre dos acidentes, da bala perdida, do homem mau, do maligno, da mulher perversa, em nome de Jesus. Amém. Não é esse tipo de oração que eu estou falando, gente. A igreja, o texto diz, aqui: Pedro, pois, era guardado na prisão por 4 quaternos de soldado, vigiado 24 horas. O texto que nós lemos diz que a igreja fazia oração continuamente. O que isso quer dizer? Continuamente, sem cessar, ininterruptamente. Ou seja, Pedro está 24 horas vigiado, a igreja entrou em 24 horas de oração. Não, nós vamos orar. E a igreja reunia onde para orar? Na casa de uma irmã que era chamada de Maria, mãe de João Marco. Está aqui, Lucas é específico em dar detalhes, o endereço até. Lá na casa, mãe, não é qualquer Maria não, hein? É a mãe de João Marco. A igreja está reunida lá, e a igreja vai lá para orar, e a igreja está orando. E o texto diz que a igreja orava a Deus. A oração é endereçada a Deus. E está orando por Pedro. Sabe o que é isso? Oração específica. Parece que vejo alguém chegando e falando assim: ora por André, irmão de Pedro. Ele está mal, Pedro está preso. Não, aqui é por Pedro. Não, vamos orar por João, irmão de Tiago. Gente, Tiago está morto, João está mal. Não, é por Pedro. Aqui, vamos orar por Simão Cananeu, também é apóstolo. É por Pedro. Não, mas e Tiago, filho de Alfeu? É por Pedro. Depois a gente ora por Tiago, depois a gente ora por André, agora é Pedro. Quem está preso mesmo? Ah, tá bom, então é Pedro. A igreja orando por Pedro é ser específico, objetivo, não é uma oração vaga. Aqui, você está passando por um momento difícil, seja específico nesta oração. É a arma concedida por Deus à igreja. Há poder na tua oração. A questão é que você está orando pouco. Pastor, eu já orei, está orando pouco. É óbvio. O que você vai botar no teu prato vai dimensionar o tamanho da tua fome. É assim. O que você vai botar no copo vai dimensionar o tamanho da tua sede. Tem gente que ainda fica escandalizado. Gente, olha lá a montanha do irmão, olha lá. Ué, é a fome, é o tamanho da fome. Você só come 300 gramas, ele come 1,650 kg. Ué, é o tamanho da fome dele, gente. O tamanho da tua fome vai dimensionar o tamanho do teu prato. É assim. Situações extremas, medidas extremas. Questão que você fala para todo mundo e até a torcida do Corinthians e do Flamengo, são as 2 maiores do Brasil. Pois bem, você fala para a torcida do Flamengo e não fala com Deus. Você fala com geral no Face, lá no teu Zap, enfim, fala com qualquer um, mas não fala com Deus. A Bíblia diz que a palavra certa vem dos lábios de Deus, da boca do Senhor. Então vamos falar logo direto com Ele. A igreja não cortou volta, vamos falar com Deus. E eu estou vendo a igreja orando, e eu estou ouvindo até a oração da igreja. Senhor, Pedro, eu não posso, mas Tu podes. Eu não tenho, mas Tu tens. Eu não sou capaz, mas Tu és. Senhor Pedro, na casa da irmã Maria, orando por Pedro. A igreja está orando a Deus por Pedro, e Pedro está preso, 8 dias, gente. No 8º dia, a igreja está orando, e Pedro está lá. Aí, o que nos chama a atenção, sabe o que é? É que o texto, Lucas vai nos informar aqui, que Pedro está dormindo na cela, gente. Como dorme? O cara vai ser executado daqui a pouco. Quem está no corredor da morte, o estresse elevadíssimo, a pressão sobe. Como que dorme? Vai morrer agora. Quem está no corredor da morte ainda oferece a ele: você quer comer o quê? Tua última refeição, pode pedir, caviar, a gente faz para você.
Não, eu gosto de bife com batata frita e pavê de sobremesa. Ok, a gente traz para você. É a tua última refeição. Você quer falar o quê? Com o pastor, com o padre? A gente traz para você. É o teu último pedido. O camarada não dorme. Pedro está dormindo, gente. Como que dorme? E dormindo para valer. Porque o anjo teve que cutucá-lo, senão ele não acordava. Está dormindo sono profundo. Não é um sono suave, sono profundo. Eu vejo até Pedro roncando. Que dizem que homem, quando está cansado, ronca. Dizem que eu ronco, eu nunca vi. Pedro está lá roncando, está dormindo. O anjo teve que cutucá-lo. Como que dorme, gente? Entendimento nosso. Você já sabe, então ouça mais uma vez. Pedro aqui está na casa dos 40. Mas ele é discípulo de Jesus. Quando ele esteve na casa dos 30, ouviu Jesus lhe dizer: Pedro, hoje você é novo, você se veste e vai para onde você quiser. Mas quando você ficar velho, vão te vestir e vão te levar para onde você não quer ir. O que isso quer dizer? Pedro tinha uma promessa. Qual é a promessa? Você vai envelhecer. Parece que eu vejo Pedro na cela. Peraí. As palavras do Senhor são fiéis e verdadeiras. Ele disse que eu vou ficar velho. Não estou velho ainda? Quer saber? Vou perder sono não, eu vou dormir. Esse negócio de Herodes não vai dar em nada. Quem tem promessa, meu Deus do céu, quem tem promessa, aleluia, a promessa de Deus está de pé. Aconteça o que acontecer, está de pé. O que Deus te prometeu está de pé. Não perca o foco, não perca a visão, não se estresse, não perca a noite de sono. O que está de pé é a promessa de Deus. A palavra é maior, a palavra é poderosa. Em nome de Jesus, isso aí é só para te distrair. Pedro fala: eu vou dormir. Mas a igreja está onde? A igreja está na casa da irmã Maria. E está orando a Deus: Senhor, Pedro, meu Deus, Pedro. Já é o 8º dia. E Pedro está cá na cela, preso. E dormindo até. Mas a oração chega diante de Deus. E parece que vejo o Eterno no alto e sublime trono. E a oração chegando diante dele. E quando está dando o 8º dia já, Pedro vai ser executado daqui a pouco. Parece que vejo o Eterno dando uma olhadinha para o anjo, dando uma olhadinha para a cela. E o anjo vem igual um raio e vai direto na cela. E eu pergunto: o anjo foi na cela onde Pedro estava por causa de quê? Porque Pedro tinha promessa? Porque Pedro era apóstolo? Porque Pedro era Pedro? Porque Pedro era uma das colunas da igreja? Não. O anjo foi na cela porque a igreja está orando 24 horas na casa da irmã Maria. E a igreja está orando a Deus. E a resposta da oração da igreja foi o anjo chegando lá. E a igreja nem sabia disso. E eu quero ministrar isto aqui na vida de alguém e dizer que Deus está ouvindo sim tua oração. Chegou sim na presença dele. Já tem uma ordem sim dada a teu respeito. Já tem movimentação acontecendo lá em cima. E o anjo vai chegar lá onde precisa chegar, em resposta da oração da igreja aqui. Quando o anjo chega, resplandece uma luz na prisão. E o anjo toca em Pedro e fala: desperta. O anjo tocou e despertou. Por que o anjo toca em Pedro e o desperta? Porque Pedro era Pedro? Não. Porque a igreja está orando na casa da irmã Maria. Lá veio toque e lá veio despertamento. Eu libero isso aqui no teu ministério, lá na tua comunidade, aonde você trabalha. Vai vir despertamento espiritual. Por causa da tua oração, Deus vai despertar. Vai tocar em quem precisa tocar e vai despertar em resposta de oração. E quando o anjo toca, o anjo fala para ele: levanta. E quando o anjo fala para ele: levanta, para Pedro aquilo era uma visão, estava entendendo nada. Pedro levantou. E quando Pedro se levanta, caíram-lhe das mãos e dos pés as cadeias. É o que o texto nos informa. E já fique claro que cadeia aqui são grilhões. Hoje, no popular, algemas. Pedro estava com grilhões nas mãos e nos pés. Mas quando o anjo toca e lhe desperta e fala: levanta, quando ele se levantou, olha as cadeias caindo das mãos e dos pés. Aqui eu vim aqui para dizer, em nome de Jesus, nesta palavra, que aquilo que está tentando travar teu ministério vai cair por terra nesta escola de guerra, pelo poder da oração desta igreja, em nome de Jesus Cristo. Tentou travar você, oh meu Deus, vai destravar, já estou vendo.
Essa amarração aí vai cair por terra. Você quer ir, mas não dá. Quer fazer, mas não faz. Aqui, veja pelo nome de Jesus, pelos olhos da fé, as algemas caíram. Nada vai travar tuas mãos, nada vai travar teus pés, nada vai travar, nada vai travar. Aí, o texto diz que o anjo fala para Pedro assim: calça a sandália, bota o cinto e bota a capa. Como? Gente, Pedro está na cela. E o anjo na cela fala para Pedro: bota a sandália, bota o cinto e bota a capa. Sandália, cinto e capa. Está ali, 3 objetos pessoais de Pedro: sandália, cinto e capa. Como? Nosso direito brasileiro, civil, penal, bebeu muito no direito romano antigo. Muito. Até hoje, direito romano antigo influencia o nosso direito. E o direito latino, de um modo geral. Definição de coisa. O que é coisa? Defina o que é coisa. Ninguém sabe o que é coisa. Sabemos por causa do direito romano antigo. Eles definiram o que é coisa. Definição de coisa graças ao direito romano antigo. Todos nós sabemos que alguém, quando é detido, está sob a custódia do Estado, ou vai para casa de detenção, ou delegacia, ou presídio. Quando entra, não entra com seus pertences. Seus pertences, seja cordão, pulseira, anel, o que for, fica com o oficial da guarda. E agora é depositado em custódia lá na prisão, guardado, não tem que ser guardado. E a pessoa entra para a cela só com o que recebe do Estado. Isso é influência do direito romano antigo. Lá já faziam isso. Gente, Pedro veio para a cela, 12 portas para dentro da prisão, está dentro da cela. Seus pertences ficaram com o meirinho lá na entrada. Como é que o anjo está falando para ele? Bota a sandália, bota o cinto e bota a capa. Como isso pôde acontecer? Eu estou vendo sandália, cinto e capa dentro da cela. Como? Não estava lá? A igreja está orando na casa da irmã Maria. Deus ouviu a oração da igreja, deu uma ordem ao anjo. Parece que eu vejo o anjo indo. Mas antes de chegar lá, passou aonde estavam os pertences de Pedro e pegou sandália, cinto e capa e levou lá para dentro da cela. O que isso quer dizer? Restituição. Pelo poder da oração vai voltar. Aquilo que a luta tirou vai voltar, a prova tirou vai voltar. Eu já estou vendo chegando para você em nome de Jesus. Restituição. Pedro não está entendendo nada, varão. Mesmo sem entender o que é para calçar, já calçou, botou. Eu aprendo aqui que mesmo sem entender nada, toma posse, gente. Eu não estou entendendo nada, boiando, mas o que é para tomar posse? Peguei. Eu não sei o que é mesmo, mas já peguei. Já tomou posse. Aí o anjo, meu apóstolo, fala assim: segue-me. Aqui, anjo é um anjo na cela, gente. Anjo é anjo. O anjo, quando entrou, Pedro tem um portão principal, a porta da prisão e a porta da cela. O anjo, quando entrou lá na cela. Abriu alguma porta para entrar? Não, porque anjo é anjo. Anjo não precisa abrir porta. E ninguém tranca preso com a chave do lado de fora. Botou na cela, a grade vem por fora, passa o ferrolho, o grilhão, está do lado de dentro. O anjo entrou, mas para sair, o anjo sai, mas Pedro não é anjo. O anjo fala: segue-me. Aí o anjo passa. Como é que Pedro passa? Não tem como. Aqui, anjo não precisa de chave, nem para entrar e nem para sair. Mas Pedro precisava. Parece que vejo, quando o anjo fala: segue-me, olha a porta da cela. Mas tem a porta da prisão. E quando chega na porta da prisão, passar a primeira, a segunda guarda, olha a porta da prisão. Aí chega no portão principal. E quando chega no portão principal, Lucas vai dizer que o portão se abriu por si só. E eu ouço até o ranger da dobradiça. E olha Pedro, olha Pedro. Estou entendendo nada, mas já estou entrando. Oh, meu Deus do céu, aqui, meu apóstolo, amada igreja, obreiros e obreiras, nesta escola de guerra, agora mesmo, Deus está abrindo as portas, em nome de Jesus. Deus está abrindo porta, eu acredito.
Eu só sou mordomo aqui, só estou servindo a palavra. Deus está abrindo, meu pastor, minha igreja. Caramba! Mas pastor, eu não preciso de porta, eu preciso de mais. Tá bom, tem portão abrindo também, tem portão. Mas a pergunta é, por quê? Sabe por quê? A igreja está orando na casa de Eva Maria. Aí Pedro passa. É para seguir, estou seguindo. Outra coisa. Deus abrindo a porta, porque tá. Faça a prova não. Você não já está recebendo a palavra aqui nessa escola? Tem gente que fala assim, não, fica na dúvida, vou fazer igual o Gideão, sabe? Fazer a prova do novelo. Aqui, meu irmão, minha irmã, a porta abrindo, entra. É de Deus, entre. Mas pastor, é lá em Portugal. Vá. Saiu, tá? Saiu. Não sei para quem é, não. Saiu. Fazer prova? Vá. Abriu. É de Deus. Aí Pedro vai. Aí o anjo vai. Uma rua, virou a esquina. Quando virou a esquina, cadê o anjo? O anjo, ó. Aí Pedro. Se Pedro fosse carioca. Caraca! Olha o anjo. Pedro. Agora sei. Deus enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus intentava. Mais duas coisas que eu vejo aqui. Tem gente que está querendo te ver parado, vai te ver andando. Tem gente que está querendo te ver por baixo, vai te ver por cima. Tem gente que está querendo te ver caído, vai ter que te ver de pé. Tem gente que está querendo que tu feche a porta, vai ver você abrindo mais ainda. E mais, Herodes é que quer parar teu ministério. Herodes quer ver você calado, calada. Herodes quer ver você travado, travada. Herodes quer ver você morto. Mas Herodes vai ficar com a cara grande e roxa de vergonha. Ninguém vai atrapalhar a obra de Deus na tua vida. Ninguém te para. Oh, meu Deus. Pega a ferramenta, varão. Pega a ferramenta, varoa. Pega a espada, pega o cajado, pega talento, pega teu chamado. Deus que te levantou, foi Deus que te escolheu. O Rabacandarabasтерg. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te chamou. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te escolheu. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Deus está abrindo a cela e está dizendo, vem. Gente, está arrepiando aqui, a unção está forte aqui, meu apóstolo Marcelo. A unção está forte aqui, apóstolo Wilson. Uou! Gente, eu estou extrapolando o horário do outro palestrante. Já peço perdão e já vou devolver. Mas aqui. Agora eu encerro, tá bom? Grato, apóstolo Wilson, pelo privilégio. Amado apóstolo Marcelo, amada igreja. Obreiros e obreiras aqui. Aqui. Pedro virou a rua. Aí Pedro, Deus me livrou. Aí Pedro, vou para onde? Pedro, aqui. Para onde eu vou? Léo lá de Rei das Ostras. Um abraço. Aqui. Fiquei sabendo, sabe o quê? Você também ficou sabendo. Rebelião que teve em Goiânia. Falei lá em Léo, lá, quando eu estive lá. Rebelião que teve em Goiânia. Janeiro desse ano, me parece. Aqui. O líder da rebelião fugiu. Outros presos fugiram. Os outros presos foram capturados lá. O líder, o que fugiu, sabe onde foi preso?
Rio das Ostras. Lá de Goiânia, prenderam ele em Rio das Ostras, gente. Olha a distância. Porque o camarada fugiu. Ele quer ir para mais longe possível. Pedro virou uma rua. A prisão está aqui, Pedro virou uma rua. Aí Pedro, vou para onde? Se fosse outro, ia vir aqui para Itaipu, não? Vou para longe, o mais longe possível. Aí Pedro, para onde eu vou? Pedro, para onde eu vou? Já sei. Vou para a casa da irmã Maria. Você acha que isso é por acaso, gente? Você acha que isso é por acaso? Pedro não sabia de nada. A igreja está aqui na casa da irmã Maria. Senhor, Pedro, liberta. Pedro está lá na prisão, não sabe do que está acontecendo lá, e nem ali sabe do que está acontecendo cá. E Pedro, quando está livre, fala: vou para a casa da irmã Maria. Não é fruto do acaso. Sabe o que isso quer dizer? A resposta da tua oração já está vindo, já está chegando. Está vindo, varão, está vindo, varão. Meu apóstolo, minha igreja, obreiro, Deus ouviu a tua oração e já está vindo, já está chegando, já está chegando. Aí Pedro vai e bate na porta. Os irmãos estão orando. E Pedro insiste em bater. Aí vem uma menina para abrir a porta. Só que ela não abre. Ela pergunta: quem é? Aí Pedro de cá. Pedro. Aí ela de cá. Aí sai correndo. Não abre não, deixou Pedro lá. Aí ela vem e fala com os irmãos: Pedro está batendo na porta. Aí os irmãos estão tão ligados na oração, já 8 dias orando sem parar, que os irmãos aqui, aqui ó, está delirando. É o Senhor, Pedro. E ela, é Pedro, e Pedro está batendo. Aí outro obreiro fala assim: está fora de si. Aí outro fala assim: é o anjo de Pedro. Senhor, Pedro. E Pedro está batendo, porque Pedro está batendo muito. Aí lá vão, conjecturação. Aí lá vai os obreiros. Aí os obreiros vão. Aí chega aqui, o obreiro, apóstolo. Abre a porta. Quando abre, Pedro de cá. Sabe o que isso quer dizer? Deus vai colocar a resposta da tua oração na tua mão, em nome de Jesus. Eu não sei quanto tempo você está orando, mas pega que é profético e é de Deus. Deus ouviu a tua oração, já está trazendo e vai vir para a tua mão. A resposta vai vir para a tua mão. Outra coisa eu aprendo. A igreja está orando aqui e está pedindo só para Deus libertar Pedro. Deus, além de libertar, trouxe Pedro para cá. Sabe o que isso quer dizer? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Eu não sei qual é a tua expectativa para essa escola de guerra, ou como você entrou aqui, qual é a tua oração, mas Deus manda falar com você, que Ele vai fazer além daquilo que você está pedindo. Você está pedindo X, Deus vai mandar X, Y, Z. Deus vai fazer transbordar o pote. Já fechei o livro. Aleluia. Parece que eu estou vendo. O texto, amado apóstolo, me informa isso. O texto me informa. O texto diz: quando os irmãos abriram e viram a Pedro, os irmãos ficaram assombrados. Dá para ver os irmãos? O assombro. Os irmãos, os diáconos, os irmãos da igreja. Pedro aqui e os irmãos. Gente, parece que eu vejo alguns até assim, ó, aqui. Assombrado. O que isso quer dizer? Deus vai te surpreender, varão. Deus vai te surpreender, varão. Deus vai te surpreender, varão. Lá naquela, como Deus vai te surpreender. Deus vai fazer além do que tu espera. E até você vai ficar surpreso com o agir de Deus. O que é isso? É a oração da igreja, uma arma poderosa. É escola de guerra. Deus está falando para você: orar mais, orar mais, orar mais. Deus ouviu a oração, apóstolo.
Já estou vendo aqui pelos olhos da fé o movimento aqui em cima já, ó. Já estou vendo. Oh, se prepara, meu querido e querida. Larga a tristeza para lá, larga problema para lá, dificuldade para lá, todo embaraço que de perto está tentando te travar. É manhã e tarde e noite do teu nível subir, de Deus te encher. Eu estou vendo o guerreiro aqui levantando a espada e marchando para a vitória. Araba. Herodes não vai te travar. Herodes não vai te parar. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus. Se levanta, calça a tua sandália. Calça a tua sandália, mulher. Calça a tua sandália, varão. Pega o teu cinto e aperta. Bota a capa do ministério em cima e faz a obra. Deus é contigo. Carabastergue na fa, carabachandarabastergue, the flash, the flow, the plus, the has, the flash. Dá para você adorar a majestade santa aí? Tem aleluia na tua garganta, tem glória a Deus na tua garganta, tem língua estranha nos teus lábios. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. A ordem é dar lugar, é escola de guerra. Pega a unção que Deus está mandando. Deus vai aumentar o nível, vai aumentar o nível. Oh, aleluia. Já estou vendo o grilhão caindo, já estou vendo. Eu já estou vendo as faixas. Nada vai impedir a tua caminhada, nada. Oh, aleluia. É a igreja que está aqui, é a igreja. É o exército vencedor. A unção de Cristo está aqui, o Espírito de Cristo está aqui, a palavra de Cristo está aqui, o poder de Cristo está aqui, a autoridade de Cristo está aqui. Oh, a glória de Cristo está nesse arraial. The flash, the flow foi ministrado aqui, que Deus vai despertar. Receba um despertamento do céu para teu ministério, para tua visão, em nome de Jesus. Receba agora renovo de Deus para tua vida. Já começa na primeira ministração. Ainda tem mais uma, duas, três, ainda tem mais 4 ainda. Meu Deus, você vai sair voando dessa escola. Ah, Jesus. Arabasterque. Você quer adorar de pé? Quer adorar de pé? Quer adorar de pé? Quer adorar de pé? Aleluia, 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 aleluia. Oh, adore a Ele do teu jeito. Levanta a tua mão se quiser. Abre a tua boca e glorifica. Dá lugar, pega o som. Está correndo, está fluindo aqui, gente. Meu Deus, ora aí aonde você está. Clama aí aonde você está. Deus te trouxe aqui, meu querido e querida. Oh, meu Deus. Já que está aí, esse que eu te lembro para te encontrar. Oh, meu Deus, o varão vai ministrar uma adoração aqui. Aleluia, veja a cela abrindo, veja a cela. Veja as portas se abrindo, varão. Deus está falando com a gente aqui. A porta que tu precisa que Ele abra. Ele te trouxe de longe para cá para dizer que está escancarando diante de você. Vamos oferecer essa adoração a Ele nesta manhã. Oh, meu Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. É a noiva.
Tu tens sido tão bom. Aleluia. Pastor, e as outras 3 armas a gente fala na 4ª edição da escola. Ofereça a tua adoração para Ele, vai. Tu tens sido tão bom pra mim. Meu Deus. Oh, impressionante. Meu Deus. Entra no posto, varão. Entra no posto, varoa. Aumenta o nível aí, vai. Aleluia. Só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Vamos lá, igreja! Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor. O amor de Deus. Sim. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Escala montanhas, montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Impressionante! Uou! Impressionante, infinito, ousado amor. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as nós só. Vamos cantar junto. Eu não posso
mesmo assim. Todos juntos. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Meu Deus, meu Deus. Ora lá, baixore calabarás. Vem cá, apóstolo Eduardo. Estenda sua mão aqui para frente, querido. Apóstolo Marcelo, vem cá, por favor, querido. Apóstolo Ricardo, vem cá, querido. Pastores, por favor. Pastora Luiz, pastor, vem cá, vem cá. O que o apóstolo Eduardo liberou sobre a nossa vida hoje, querido, foi tremendo nesse lugar. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas existe uma liberação de Deus aqui nessa manhã, querido. Oh, olha para alguém que está do seu lado aí, bate na mão dele e fala assim: tem uma liberação de Deus sobre a tua vida nessa manhã, querido. Isso, tem uma liberação, uma liberação. Uma liberação. Cadê os pastores, pastoras? Vem cá, em nome de Jesus. Oh, calaba, bispos, pastores, pastoras. Vem, apóstolo. Ore calabarás, vem, bispo. Ore calabarás, ore calabarás. Isso. Rei calabachuri calabarás. Haralabachuri calabarás. Meu Deus, tem algo grande aqui. Vem, bispo. Xere calabarás, ore calabarás. Pastor Nilton, Pastor Nelson, cadê o Pastor Nilton? Vem, Pastor Nilton. Pastores de Petrópolis, vem. Oh, só quem tiver desesperado. Pastor Léo, cadê o Pastor Léo? Meu Deus! Só quem tiver desesperado. Pastor Marcelo, vem. Apóstolo Alessandra, vem. Cadê Daiane? Vem, Daiane. Meu Deus, tem algo de Deus aqui, querido. Cadê a pastora Adriana? Vem, pastora Adriana. Pastora Valéria, pastor Josimar. Meu Deus. Alabassuri calabarachere levarás. Ora alabachore calabarás. Algo grande. Meu Deus. Algo grande. Analabassure levarabarabassore levarás. Oh glória, xerelebarabacalabarasore lebarás. Oh, xerelebarabarabassore lebarás. Ora lavacalabarasure calabarás. Era lavarassure calabarás. Eu não sei você, mas se você quiser receber um pouco dessa transferência que está aqui no altar, quem conseguir chegar aqui, meu filho, se joga aqui no altar. Quem conseguir chegar aqui, vem, porque a gente já vai orar. Meu Deus. Recalabassuri, calabarassuri, calabarás. Secalabarassuri, calabarás. Meu Deus. Olha, impressionante. Impressionante e ousado amor. Meu Deus, é muito forte. Meu Deus, só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado. Meu Deus! Yeah! Meu Deus! Meu Deus! Calabachere levarás. E calabarassuri calabarassore levarás. Ere calabachore calabarás. Achore calabarás. Ora calabachore calabarás. Que calabachore calabarás. Che calabarassuri calabarás.
Ora calabarás. Chacalabarabassuri calabarás. Ralabassuri calabarás. Calabassore calabarassore calabarás. Ora labachore levaralabarabás. Ora labarabassuri calabarás. Oh calabarás. Ora labassuri calabarás. Porque eu, o Senhor, te tomo pela tua mão e te digo, filho, não temas. Porque eu sou o Senhor que te levanto nesses dias e te digo, filho, marquei cada um dos teus passos. E te digo, filho, recebe de mim, porque separei para ti um novo momento. Nações te esperam. Rasto quererebas. Nações te esperam. Como voz de muitas águas, eu sou o Senhor que te chamei. E te chamei do ventre, porque marquei a tua vida. Porquanto, filho, te digo, recebe de mim essa unção, porque eu sou o Senhor que te marco. Recalabarassurerelevarás. Você que está aqui na frente agora, abra suas mãos. Pastores, apóstolos, profetas, comecem agora a profetizar liberações. Comecem a profetizar liberações. Pastores, comecem a impor as mãos. Impõe as mãos. Isso. Seja cheio. Eleva calabarassore elevarás. Cheio. Enche. Nós declaramos o avivamento agora sobre esta igreja. E apenas um decreto paira sobre esse lugar: avivamento ou morte. Incendeia essa igreja agora, Jesus. Incendeia. Olha isso. Oh, xerebadarabachoquete calabácia. Salabadarastuminacio que te calabácia. Onde estepete papapapapapá. Fogo de Deus, receba, olha aqui na frente, receba, olha lá atrás, incendiou, receba, oh, olha aqui, apóstolo Wilson, olha isso, receba, avivamento, receba as armas para entrar nessa guerra. Deus está levantando soldados, generais, avivalistas. Oh, meu Deus, dá mais, Jesus, dá mais. E a Bíblia diz que alguns homens estavam reunidos, esperando a promessa que vinha do Pai. E de repente um vento forte, impetuoso, entra sobre aquele lugar. E todos começaram a falar em línguas estranhas. Cadê os adoradores nessa tarde? Cadê os adoradores da escola de guerra? O Espírito Santo está nesse lugar. Na madrugada eu estava orando, apóstolos, bispos e pastores, e o Espírito Santo disse para mim: eu vou visitar a Cedo Church na tarde de sábado e vou encher o vaso. A Bíblia diz
que os que insistiram, os que acreditaram, foram cheios da presença, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Não vai ser diferente nessa tarde. O Espírito Santo está te enchendo. Eu posso ver. Aqui na frente tem unção. Aqui na frente tem unção. Aonde tem liberdade, o Espírito Santo trabalha. Dê liberdade para o Espírito. Dê liberdade para o Espírito. Olha lá atrás. Olha aqui. Olha lá. Incendeia. Incendeia. Cadê a banda comigo? Incendeia. 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 Oh! É fogo de Deus. Oh, impressionante, infinito, santo amor de Deus. Dá lugar essa manhã. Seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo irá transformar a sua realidade. Abre o coração. O Espírito Santo vai te visitar. Ele vai te ungir nessa manhã. E a sua realidade nunca será a mesma. O seu ministério nunca mais será o mesmo. O seu casamento a partir de hoje nunca mais será o mesmo. A sua família, a tua vida profissional, a sua vida ministerial, nada mais será o mesmo. Porque quando o Espírito Santo visitou o cenáculo e ungiu 120 pessoas aproximadamente, ele mudou realidades. Aleluia. Deus está visitando você hoje. Abre o coração e dê lugar. Seja cheio. Seja cheio. Eu estou feliz porque existem pessoas aqui nesse lugar, apóstolo Wilson, que querem mais de Deus. E se você é um daqueles que querem mais da pessoa do Espírito Santo, não fique em inércia, não fique parado, mas chame a atenção de Deus. Se desespere pelo Espírito Santo. Começa a se desesperar pelo Espírito Santo. Deus tem que enxergar, Deus tem que olhar para você e enxergar em você que é alguém diferente. Que quer ser alguém diferente? É alguém que se desespera pelo Espírito Santo. Ele é racho, não rebecaço. Ele me fácil, não é racho. Chame a atenção dele. Não fique parado. Ele está aqui. Ele quer te visitar. Ele quer mudar a sua realidade. Ele quer mudar a sua história. E assim manda ele te dizer: ei, o seu momento não define a sua história. O seu momento, não sei se você entendeu, não definirá a tua história. Essa leve e momentânea tribulação jamais definirá a sua história. Tem milagre para você, tem avivamento para você, tem cura, tem milagre, tem vitória nesse dia para você. Deus separou o sábado, sim, para mudar a sua realidade. Se prepara que aquele que iniciou a boa obra é fiel.